Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nísia Ontem e já vou pedindo para você deixar o teu gostei, compartilhe esse vídeo e, se não é inscrito, se inscreva no meu canal, para que o nosso trabalho, porque é um trabalho em conjunto, seja visto pela plataforma de uma forma melhor, não é? Eles vão perceber que o nosso trabalho é sério. Afinal de contas, nós estamos falando sobre o nosso mestre, né? O nosso governante terreno, né? Da terra, ele é o grande governador. Mas, dando sequência a esses ensinamentos, hoje eu gostaria de contar duas histórias breves, para nós entrarmos no tema, né, de que Jesus falou. Então, vou falar sobre piratas. Vou contar, né, a história simplificada de dois deles, que foram famosos. Um deles se chamava Thomas Cavendish. Ele era um navegador britânico, nascido em 1560. Então, faz bastante tempo. Nesse período, o Brasil tinha apenas 60 anos de descoberta oficial. Bom, esse Thomas, ele aventurou-se pelos mares. Aos 26 anos, ele já tinha armado uma frota, né, conquistado uma frota de 3 navios ou embarcações, né, e já tinha começado a sua vida de pilhagem e estava conquistando seus tesouros. Mas antes, vamos falar uma coisa que é bem interessante para nós começarmos a extrair da história desses dois personagens aquilo que Jesus quer falar. Em síntese, né? Saques, naufrágios e pactos. Riqueza dos corsários dos mares que nunca foram encontradas. Então, é uma soma imensa que nunca foi encontrada. Essa fortuna, né? Esse tesouro, né? Mas voltando a falar aqui do Thomas Cavendish, né? Ele atuou muito nos mares de Santa Cruz, porque nesse período que ele estava atuando, o nome do Brasil era ainda a terra de Santa Cruz. Então, ele veio e começou a fazer todo um trabalho em toda a costa marítima do Brasil. E ele fazia muitos assaltos, né? Isso sempre no litoral. Ele atacou, na época, ainda era chamado de Vila de Santos, e também a Vila de São Vicente. E ali ele fez vários prisioneiros, né? Mulheres, velhos, crianças, depois de incendiar, né, engenhos produtivos da época. Ele roubou muito ouro da terra de Santa Cruz. Então, ele tinha um grande patrimônio de tesouro, ou de ouro, né, que era fruto de roubo. Ele arregimentou muitos homens que foram chamados de corsários. Mas ele também, nas diversas lutas que ele teve que empreender para realizar, né, esses assaltos, porque ele roubava muitas joias também. Então, ele perdeu muitos corsários, que seria assim como uma espécie um batalhão de bandidos, hoje seria, né, colocado assim. E em todos onde ele chegava, sempre tinha um confronto, e eles foram muito combatidos pelas polícias, né, da costa brasileira. E, enfim, ele já estava com potencial, né, com homens, né, uma quantidade menores, né, de corsários. Então, ele volta para São Paulo. E ele vem para São Paulo com todo o roubo, né, com todo o tesouro que ele tinha amealhado. E ele percebeu que ele estava cercado e que não ia ter muito mais para onde ele correr. Então,
dizem, né, que ele enterrou todo esse tesouro, né, ou a maior parte dele, em Ilhabela, aqui no litoral de São Paulo. Quando ele estava retornando para sair, né, do circuito das águas da terra de Santa Cruz, ele foi assassinado em Pernambuco pelas autoridades aos 31 anos de idade. Deixou um imenso patrimônio. Então, esse seria o nosso primeiro personagem. O outro personagem, acredito que ele seja mais conhecido, porque já foi feito filmes, já foi feito uma série né, a indústria do cinema já explorou muito a imagem dele e os seus feitos. Então, o outro, que foi um dos temidos, né, e que foi conhecido no mundo todo como o terrível Barba Negra. O nome dele era Edward Teach, mas provavelmente esse não seja o nome da família, Teach, porque ele, assim, os historiadores levantaram, né, a vida desse homem, e ele vinha de uma família bem colocada, uma família ilustre. E então ele não iria colocar o nome da família, né, como o maior pirata de todos os tempos. E ele se especializou em roubar navios espanhóis. Por quê? Porque os navios espanhóis, só para falar, ele também é dessa época, mais ou menos, do Thomas Cavendish, que agora eu não sei, mas esqueci o nome dele, o segundo, né? Mas, então, o Barba Negra, ele vai nascer em 1680, alguns anos depois do Thomas, né? Todas as pilhagens do Barba Negra eram escondidas em lugares cuidadosamente, né? Ele apontava, ele estudava a localização. Então, as pilhagens, eles escondiam sempre, né? Em regiões muito bem controladas, e ficou assim, ali naquele eixo ali do mar do Caribe, nas várias ilhas. Então, várias ilhas ali podem ter o tesouro escondido. Então, esse pirata, como eu falei, ele vinha de uma família bem posicionada, que ele nasceu na Inglaterra, na cidade de Bristol, mas resolveu trilhar, então, o caminho da conquista de tesouros, né? Através de assaltos e pilhagens. Nunca foi encontrado todo esse tesouro dele, né? Porque ele tinha os lugares certos para esconder. E a sua vida de pirata durou apenas alguns anos. Ele morreu com 36 anos, né? E, infelizmente, né, nós percebemos aí que eram pessoas, pelo menos esses dois, né, que tinham uma capacidade muito grande e resolveram apenas conquistar tesouros, né? Bom, então vamos agora ver qual que é, fazer um link, né, com aquilo que Jesus falou, tá em Mateus 6,19. Quando Jesus fala assim, né, não junteis tesouro na terra não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então, nós percebemos que os nossos personagens, eles não ouviram, ou se ouviram, não entenderam essa passagem do Evangelho de Jesus. E essa recomendação de Jesus, ela é importantíssima, né? Porque todos os esforços que esses dois, que foram depois tidos até como heróis, todos os esforços que eles empregaram nas conquistas foram em vão. E muito daquela, né, muitos daquela época e também também dessa nossa época, procuram com avidez ajuntar, né, tesouros. E esses tesouros, eles serão consumidos com o tempo.
serão consumidos, serão escondidos, serão, enfim, como Jesus falou, né? Terão um fim aí que não vai ser usado. E ainda então, nós percebemos, se nós olharmos nitidamente, nós vamos perceber que ainda estamos nessa cultura de piratas. Então vamos olhar, né? Vamos entender. Então nós vamos ver o global agora, nós vamos falar do globo, né? Que nós conhecemos, porque tudo é relativo, relativo do ponto de vista que nós olhamos, que nós analisamos o fato. Mas vamos perceber assim, a grosso modo, né, que nós percebemos ou vemos alguns pilhando, ou que continuam pilhando e roubando tesouros que deveriam, né, beneficiar a humanidade em todos os sentidos. E esses responderão diante das hierarquias superiores, né? E diante dessa hierarquia superior, Jesus é que vai estar no comando. Então, não precisamos nós ficarmos desconfortáveis em relação a isso, porque Jesus está no comando. Outros, com pilhagens de menor monta, seguem levando vantagem em tudo. Então, é a maneira de amealhar tesouro, é ter vantagem em tudo. São os maiores enganadores de si mesmos. E responderão também pelos tesouros ilícitos ajuntados. Aí nós percebemos que é um contingente maior, aonde aqueles que querem as vantagens para si. E também é uma maneira de ajuntar tesouros. E há ainda um terceiro caso. Esse terceiro caso, nós vamos ter que ficar muito atentos, né? Porque são aqueles que priorizam o ganho material e se esquecem da responsabilidade espiritual, porque nós somos seres espirituais, né? E esses ainda trabalham apenas para o ganho material, guardam tesouros para ficarem contemplando-os, né? Então eles ficam de tempo em tempo olhando aquele tesouro, até que, 3 pontinhos, o tesouro fica. Então não conquistou, assim como os outros, assim como os piratas, foi uma conquista vã, porque perderam. Mas Jesus vai continuar falando, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mas cabe aqui uma pergunta. Como fazer para ajuntar tesouros no céu? Será que é comprar um terreno em Júpiter? Ou será garantir uma nuvem mais aperfeiçoada, né? mais robusta, para aguentar o nosso peso e assim nós ficarmos flutuando no céu? Será? Nós somos viajantes do universo. Então, nós temos uma origem universal. Nós somos seres eternais, né, em constantes mutações. Então, nós mudamos constantemente. Como eu sempre falo, quem foi dormir ontem, ou quer dizer, o meu de ontem, né, já não é o mesmo eu de hoje. Isso para o bem ou para o mal. É bom ressaltar. Uma coisa que nós temos que também começar a encarar como uma realidade, nós não somos da Terra, nós estamos na Terra, né? Que depende completamente do sistema solar. E nós também não sabemos ao certo aonde iremos chegar, qual é o nosso ponto de chegada nessa nossa imensa romagem, nessa nossa imensa viagem de aprendizado. Porém, até chegarmos nesse ponto que nós ignoramos agora, né, que é o objetivo do nosso Criador, seremos peregrinos, conquistadores de tesouros imperecíveis. Isso é importante.
Deixaremos tudo para trás, nada levamos quando nos despedimos da matéria perecível. Não tem como. Mas a nossa bagagem de aprendizados, isso sim, essa bagagem nós levaremos. Onde formos levados em qualquer ponto desse universo que neste momento nos abriga. E este é o maior comprometimento, né, do espírito, esse espírito em jornada, que sou eu, que sou você, né, que são os meus semelhantes, que temporariamente estamos passando por esta romagem na Terra. Mais uma vez eu vou falar, né, no início da nossa fala aqui, né, eu vou falar saques, naufrágios e pactos, riquezas de corsário dos mares que nunca serão encontradas. E esse é o grande mal, esse é o grande momento que vivemos, onde se nós olharmos a situação global, os conflitos, as guerras, as perversidades, a falta de humanização entre os seres humanos, ela está atingindo um nível assim alarmante, né? Então nós vemos saques. Quando eu falo saques, a gente já imagina o quê? É roubo, né? E roubo que é tomado, né? Na marra, à força. Então esses saques também não são só no contexto material, eles também são no contexto emocional. Porque o ser humano esqueceu de olhar a essência do outro ou do seu semelhante. Então ele promove saques na sua emoção. Ele subtrai dali, né, a alegria, ele subtrai dali a confiança do outro, ele subtrai muitas vezes a própria vida. Então nós continuamos nesse embate lá daqueles dois piratas, né? Naufrágios, né? Naufrágios. Quantas vezes o ser humano naufraga? Naufraga na sua ilusão muitas vezes de superioridade, na sua ilusão de todos os enganos, do seu orgulho, também é um naufrágio. O naufrágio vai nos levar, lógico, ao afogamento, ou seja, à falência. Então nós estamos dentro desse contexto porque ainda tem os pactos. Os pactos são as alianças, quando nós, por conveniência ou por achar melhor, nós concordamos com modelos, com sistemas que são contrários às ordens do Cristo. Muitas vezes nós achamos melhor calar porque o silêncio é uma concordância, então nós achamos melhor fazer assim do que, sabe, expor, explicar. Então a gente se deixa levar, e isso faz parte desses pactos, né? Ou por conveniência, muitas vezes, entramos em barcos, ou vamos falar aqui em embarcações, né? Que são embarcações que vão promover esses ataques, esses assaltos. Também digo, não apenas fisicamente aqui, né? No contexto físico, mas no espiritual. Quando nós fazemos esse pacto, nós estamos trabalhando diretamente contra nós mesmos. Nós estamos estraçalhando a nossa condição de centelha divina. Então, nós ficamos muito machucados, né? E uma coisa que continua aqui, né? A riqueza dos corsários dos mares nunca serão encontradas. Porque, como Jesus disse, a traça, a ferrugem consome. Elas consomem essas riquezas e nos trazem grandes prejuízos. Mais uma vez, nós estamos aqui de passagem e nada, absolutamente nada nos pertence, né?
materialmente falando. Nós somos abençoados com todas as riquezas para a nossa sobrevivência e para podermos promover a segurança uns dos outros. É para isso que serve todo o ouro, toda essa riqueza que nós temos hoje e que está sendo disputada, né? Está sendo disputada de uma forma, eu diria assim, cada vez mais acirrada. Mas na hora da partida, né, nós deixaremos o que foi apenas emprestado, aquilo que nós fomos usufrutuários apenas, para a nossa evolução. Então, tudo que está aqui, tudo isso que nós vemos, a beleza, tudo que nós vemos, a capacidade, as oportunidades de crescimento na vida material, na verdade, serve para a nossa evolução. Então, aí nós podemos até entender que, mesmo numa condição mais difícil, aquela condição, o mundo fornece oportunidades de evolução. Em qualquer patamar, seja na riqueza, seja na condição mediana, ou seja na pobreza extrema. Sempre é oportunidade de evolução. Nossa marcha, nós já fizemos, né, muitas vezes, e todas as vezes foram interrompidas, porque nós temos um tempo determinado, né, fisicamente, o nosso próprio físico não suporta, não aguenta. Então, nós já tivemos várias interrupções nessa nossa experiência, né? Mas, pelo zelo do nosso suposto tesouro, né, ficamos prisioneiros desta morada. Mas precisamos conhecer também outras moradas do Pai. Então, nós ficamos prisioneiros pelo nosso apego às coisas que não são nossas. E nós temos que conhecer outras fronteiras, nós temos que desbravar outros mundos, outras moradas da casa do Pai. Porque Jesus falou, ele conclui essa parte falando, porque onde estiver o vosso coração, ali também estará. Aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. E isso nos traz um acordamento, né? Como se fosse um grito mesmo que nos tira do sono profundo, porque aí nós vamos começar a pesquisar, a analisar aonde está o nosso tesouro. O nosso coração é que vai falar, né? Então, o nosso tesouro está onde nós colocamos o nosso amor filial, nosso amor maternal, nosso amor paternal, nosso amor fraternal. O nosso tesouro está onde o nosso amor, né, está e que jamais teremos que abandonar e nunca se findará. E isso nos traz, assim, uma plenitude no nosso dia a dia, uma plenitude nas nossas resoluções, né? Então, o nosso amor seguirá outros mundos, outros sóis, outras galáxias, até, né? Até a vontade do nosso Criador. Porque nós somos viajantes do amor. É isso que nós somos. E é isso que Jesus veio nos falar. Vamos entrar em reflexão essa semana e observar como está sendo essa nossa viagem, nessa morada em que nós estamos, e que muitas vezes nós até maldizemos, quando nós deveríamos apenas abençoar, bendizer e agradecer. E é isso que eu vou fazer agora com vocês. Agradecer pela atenção, pelo carinho e desejar uma semana repleta de luz, de paz. E um beijo grande, até a próxima semana.